Alô, todos e todas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Qualquer que seja o momento que você esteja ouvindo esse culto, que você seja abundantemente abençoado. E nós, então, hoje estamos aqui para realizar o culto do Evangelho da Noite, do dia 24 de agosto de 2023, tá? Para iniciar, como habitualmente fazemos, para iniciar a nossa sintonia com o Altíssimo, nós vamos começar lendo o Vinha de Luz, e é a lição 155, Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além do estacionamento, por vezes, delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isto, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrena. Vale mais permanecer em dia com a luta, que aguarda-se alguém no descanso, vale mais permanecer em dia com a luta, que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Você pensou? A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção de paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na ordem divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos, mas obrigações de cada dia. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós, em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atributos, trabalho e testemunhos no planeta,
Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias, protetores espirituais e à egrégora da aliança, da fraternidade e do Evangelho da Noite. Senhor, queríamos agradecer a semana toda que recebemos de Tuas mãos dadivosas, desde o último culto do Evangelho da Noite. Senhor, obrigado. Queremos agradecer-te abundantemente pelo amável convite e por estarmos aqui atendendo ao amável convite. Senhor Jesus, dá-nos uma boa hora de conexão com as falanges altíssimas e as frequências harmônicas mais elevadas, que nós possamos receber em nossos lares, de portas e janelas abertas, toda essa falange espiritual dos trabalhadores do Evangelho da Noite, da falange de Francisco de Assis e os nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, que eles possam, Senhor, sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, assim também como os nossos corpos, que são os nossos templos. Que, Senhor, possamos absorver o máximo dessa vibração, dessa energia, desse ensinamento que vai ser trabalhado aqui hoje, de forma que possamos, então, depois levá-los para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos amigos de lida, né? Esses caminheiros da senda, que possam ser abundantemente abençoados, também envoltos e amparados. Que nós possamos ser esse fator, né, do Espírito Santo no mundo, do Cristo de Deus no mundo. Que assim possamos entender e absorver esses ensinamentos e dividir com os colegas de EON. Que assim possa ser, dar-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje daremos continuidade ao maravilhoso Evangelho de Lucas. Estamos ainda no capítulo 1 e hoje nós vamos apreciar do versículo 26 ao 38, que Pastorino deu o nome de Anúncio a Maria. Anúncio a Maria, tá vendo? Anúncio de quê? Ele perguntaria. Adivinha? O anúncio de que Maria, né, estava efetivamente grávida do Filho do Senhor, né? E o Lucas descreve assim: no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa do Davi, né, do rei Davi. E o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse-lhe: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. O anjo se aproximando da Virgem Maria.
Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe o anjo: Não temais, Maria, pois conquistaste a benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Aí Maria ouviu aquilo. Então Maria perguntou ao anjo: Como será isso, uma vez que não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: Um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E, por isso, o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus nada será impossível. Disse Maria: Eis-me aqui, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Coisa beça, hein? Tá vendo? Narrativa detalhada que o Lucas recolheu diretamente, conversando, entrevistando Maria, né? Conversando com Maria, né? Porque os outros evangelhos, nem os outros dois sinóticos, os que vieram antes, Marcos e Mateus, que lá no Novo Testamento aparece primeiro Mateus, depois Marcos. E nem o de João, tá? Não tem essa narrativa aí. Linda, por sinal. O capítulo todo é lindo, vocês devem, quem está acompanhando toda semana, deve estar vendo a beleza que é isso. Porque quando o anjo, a gente sabe que o anjo Gabriel está no texto, né? Quando ele aparece lá para o Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria, até, assim, prima teria que ser uma prima de 2º grau. O pastorino já chama atenção que pode ser que lá no original não estava prima, estava parenta, mas ela devia ser uma prima de 2º grau. Que se fosse tia, eu ia dizer que era tia. E o anjo, quando aparece no marido dela, Zacarias, ele diz também que ele é Gabriel, porque o Zacarias duvida, né? Como faz uma pergunta para o anjo: Mas como é que eu vou ter certeza disso? O anjo apareceu lá dentro do santo, do recinto. O anjo falou com o Zacarias, disse coisas que eu acho que o Zacarias não falava para ninguém, que o Zacarias pedia para Deus um filho. Não acredito que pedisse mais, que agora já tinha passado da idade fértil de ambos, dele e da Isabel. E da Isabel conceber, né? E aí o anjo aparece lá, fala isso, Deus resolveu atender suas preces, você vai se filho. Aí o Zacarias fala: Mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Aí o anjo não mostrou. Aí o anjo fez ele ficar mudo. E
No caso aqui de Maria, ela faz uma pergunta de ordem técnica também, né? Só que ela não duvida, ela só, pelo contrário, ela dá um retorno ao anjo, né? Então a gente vai ler aqui, vai acompanhar, ó. No 6º mês, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. No 6º mês, é 6º mês em relação à gravidez de Isabel, tá? Porque Maria nunca tinha visto esse anjo, para ela vai ser surpresa. Você vê que é uma menina preparada, né? Porque não era hábito nessa época, né? Não sei nem se ela sabia o que era anjo. Então, no 6º mês, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa do Davi. E o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse-lhe o anjo: Alegra-te, altamente favorecida. Alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Você vê como é que era tudo ali do zero, né? Que saudação seria essa? Isso é uma tradução que o Pastorino faz diretamente dos originais, tá? Por isso que na oração ficou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Alegra-te no lugar de Ave Maria. Porque o Pastorino faz chama a atenção que, por exemplo, se fosse para o povo judaico, hebreu, ia ser Shalom, que é paz, né? Se fosse para o povo grego, ia ser felicidade, alegria. E aí, alegra-te Maria, né, que nas outras traduções põe Ave Maria, como assim? Se sauda alguém, né? Salve César, né? Ave César. Altamente favorecida. O altamente favorecida é bastante expressivo, né? Cheia de graça, por causa das palavras que estão lá, tá? Então, Pastorino, depois quem quiser ler lá os detalhes da tradução, o Pastorino fala que foi uma tradução, porque o pessoal que pega da Vulgata, vem do latim para o português, é altamente cheia de graça, porque já pegaram sentido. Quer dizer, altamente favorecida é que, pelo fato que é a frase seguinte, o Senhor é contigo. Então, nessa hora, ela já está inseminada, tá? O Senhor é contigo, quer dizer, falta aqui a essência dela, porque o ser não é obrigado a nada. Vamos lembrar disso. Se bem que essa missão aí não devia ter plano B, né? Porque vamos lembrar que a Maria é inseminada também dessa forma, né? Divinamente. Lembrando que a mãe de Maria, Santana, e São Joaquim, né? Que veio a ser São Joaquim, era o Joaquim, eles também já tinham idade avançada quando a Santana engravidou de Maria. Então, Maria também tem um corpo especial para receber esse espírito especial. E a prima dela, Isabel, né, que ela vai saber que também está grávida, dessa mesma forma. Né? A cálculo é que Isabel tivesse em torno de 60 e a mãe de Maria tinha em torno de 70. Né? Então, necessariamente foi
dessa forma, né, através do Espírito Santo. Para os cristãos, ela foi inseminada pelo Espírito Santo, porque o anjo diz, tá? Mas lá no Alcorão, ela é inseminada pelo próprio Deus, tá? É engraçado que lá eles até têm mais essa crença dos anjos é maior lá, é engraçado, né? Mas se bem que ela não foi ensinada pelo anjo, por um Espírito Santo, entendeu? Porque aí ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar, que saudação seria essa? Ela não tinha entendido ainda que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Disse-lhe o anjo, não temais, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Yoshua ou Yeshua, né? Jesus já é a transliteração. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Bonito, né? Porque eles vinham sempre de rei em rei, né? E aí sempre um rei sobrepujava o outro. Aí ele ganhava essa batalha agora, mas daqui a não sei quantos anos mandavam alguém lá para invadir. E aí ele perdia, e aí ou ele morria e o reinado dele acabava. Mas o reino desse que virá, o Filho do Altíssimo, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Porque ele vai assumir, né? Na verdade é o Filho de Deus assumindo o planeta Terra, e depois que ele assumir não vem mais ninguém, né? Porque já chegou o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então repara que nenhum outro avatar que veio ao planeta reivindicou esse lugar. O cara veio, uma luz maravilhosa, né? Teve discípulos, né? Mas nenhum deles disse que era filho de Deus. Só o Cristo. E então Maria perguntou ao anjo, como será isso, uma vez que não conheço o homem? Então, acho que a maioria sabe que o verbo conhecer na Bíblia é no sentido de ter tido relações sexuais, né? Ele não conhecia a mulher, nunca teve a pessoa, o homem, esse homem nunca conheceu mulher, nunca teve relação sexual com mulher. E Maria, que tinha 13 anos, estava nos esponsais, ela já está instruída, porque eu falava aqui que nessa época não existia esses conceitos de bebê, de criança, de infância, de pré-adolescência, de adolescência, nada disso existia, tá? A criança era tida como um adulto incompleto. Ai, meu Deus, ainda vai demorar para poder servir para alguma coisa. Que é, no fundo, o que eles queriam, né? Esperavam. Tem o neném, aí você fica dando comida para ele lá, cuidando dele, para ele, quando crescer, ajudar a trabalhar a família, ajudar a família trabalhando
na lida agrária, né? Ou mesmo que sejam produtos manufaturados, alguém que pegue uma pele, faça sapatos. Então, é uma pessoa que produz. Então, era visto assim, o ser humano ele nascia e era não tinha nada bonitinho, criança é um ser incompleto. Era criado para ser adulto. E aí tem um dia que o ser humano vira adulto, mas aí não querem saber desse negócio não de pré-adolescência, de adolescência. Você já vai instruindo, olha, né, é assim que dá comida para cabra, é assim que pega feno, tá? Aí você ajuda sua mãe, você vai ajudar seu pai, tá? Até o dia que vira adulto. Qual é o dia que vira adulto? É quando pode procriar. Então a mulher chegava ali perto dos 12, 13 anos, geralmente ela já tinha até um marido designado, porque logo que nascia, você teve uma filha mulher, aí tem um amigo seu ou uma pessoa da sua comunidade que teve um filho homem, né? Geralmente que já está com um filho homem, aí você vai lá e trata de oferecer, já fazer esse trato. Não pode esperar crescer não, porque se esperar crescer não vai ter. Aí fica aquela filha lá, você tendo que cuidar daquela filha a vida inteira. E a ideia é, a filha vai ser despachada para outra família, vai pertencer a outra família. Ela vai mesmo, né? E por isso que eles preferiam ter homem, que o filho homem vai trazer a mulher para casa e vai ajudar a tocar os negócios. E aí isso tudo já é arranjado, desde que nasce, né? Eu nem sei se eles tinham essa coisa do homem ter que ser o mais velho, 1 ano, 2. É porque era difícil sua mulher está grávida e ter um outro neném homem que já nasceu que não tenha uma mulher já designada para ele, tá? E isso aí, eu sempre lembro isso. Isso aí as pessoas pensam, puxa, mas nem sabia como iam ficar, se eles iam se gostar depois de grandes, né? Esquece isso, gente. Essa história aí de Romeu e Julieta, isso é mais 1700 anos depois. A família era um núcleo de sobrevivência, tá? Não tinha essa coisa não, é funcional. O homem tinha que ter uma mulher para cuidar de dentro de casa, para cuidar das roupas, da comida, né? E dos sapatos, mas não era a mulher que fazia sapato, não. Geralmente tinha um sapateiro no lugar. Mas ela cuidava de toda essa parte infra, né? E o homem cuidava de fora. Então, assim, não dava para o homem voltar para casa e aí começar a pensar na comida, e aí começar a pensar no que ia vestir, entendeu? Não tinha isso, não. Tinha que ter uma mulher. Por isso que, quando acontecia muito, né? A mulher todo ano engravidava. Até porque, vamos lembrar que cada filho é uma bênção. Né? Eles falam, foi abençoado. Quem não podia ter filho eram pessoas que eram consideradas amaldiçoadas. Então, 10 filhos, 15 filhos, uma bênção. Só que a mulher ficava engravidando todo ano, podia acontecer de o neném ficar atravessado e não ter nenhuma parteira, nenhuma doula, né? Às vezes a comunidade tinha, que fosse lá e pudesse colocar a criança na posição certa e a mulher parir a criança. Mas acontecia muito de morrer, devia ter eclâmpsia, pressão alta, desnutrição, ou ela abortava, ou às vezes até ela morria junto. O homem ficando, o homem ia contrair segundas núpcias. Ele ia procurar e geralmente não tinha mulher sobrando já madura, né? Ele ia procurar uma mulher nova, tá? E o pai
geralmente ia gostar da ideia, porque o cara já estava estabelecido, então ele já sabia que a filha dele ia ficar bem amparada materialmente. Tá? Então o pai ficava até contente que o cara já tivesse estabelecido na vida. E eu falava que Maria faz essa pergunta para o anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Porque como as pessoas eram preparadas para virar, o homem virar um homenzinho adulto e a mulher virar uma esposa, uma mulher adulta, essa questão de sexual, de como é que nascem as crianças, isso aí era rapidamente destrinchado, até porque criava cabra, criava cabritinho, uma sociedade rural, e aí já introduzia o ensinamento, né, esse assunto. Então, Maria pergunta para o anjo. E aí o anjo, aí o anjo explica, né? Um Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá como sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Como sua sombra, você fala sombra, ainda mais no Espiritismo, associa logo com uma coisa ruim, né? Só que aí a sombra é como se fosse um vulto, como a Shekinah. A Shekinah, quando o Cristo é batizado por João Batista, aí o João disse, já sabia, tinha sido orientado, que havia um sinal do céu. Quando o Cristo é batizado, aí o João vê aquele vulto de luz, né, a Shekinah descendo sobre o Cristo, indicando que realmente o João tinha acertado, feito a coisa certa, que é o batismo daquele que era o Filho de Deus. Da mesma forma, esse poder do Altíssimo que desce, que na tradução ficou como uma sombra, mas é como se fosse uma imagem de luz, um relâmpago, uma sombra, né? Como se fosse o vulto do Espírito Santo, né? Só que não tem aquela flash das aparições que dizem que foi como um esplendor, que no caso quando Paulo cai, né? Aí o anjo vai e complementa. Não é fofoca não, tá? Mas você vê, né? Só Isabel e Zacarias que sabiam. Aí o anjo foi lá e ele fala, inclusive para Maria: olha, você não é a única, né? Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice. Tipo assim, vai todo mundo duvidar que você andou lá com São José, tal e coisa. Mas esses outros, como eu falava na semana passada, mas a Isabel e a própria fecundação de Maria não tem como duvidar, porque as mães já tinham idade avançada e era naquela época, que em princípio elas nem estariam vivas. Já imaginou isso? Difícil, né? Entende? Porque lembra que eu disse que a idade média era 30 anos? Ainda mais a mulher que ficava parindo todo ano. Naquelas condições lá, alguma hora dava errado. Agora, você vê, eu falo isso, as pessoas ficam, puxa, 30 anos. A média de vida na virada do século XIX para o XX, há 100 anos atrás, era 40 anos. Passados 2.900 anos, você acha que melhorou muito? A expectativa de vida vem crescendo aqui, ao longo do século XX. E agora estamos no 21, que já está batendo 80, 90. Né? Sendo que a média é alguma coisa entre 60 e 70. Tá? Aí o anjo explicou para ela, Isabel, aí o anjo não conta, né? Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês. Aquela que era chamada estéril, ó, como é que é um milagre.
Porque vindo de Deus nada é impossível. Não te preocupa com isso não, Maria. Aí o que Maria faz? Disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. E Maria já estava fecundada. Aí você sabe o que Maria faz? A gente vai ver na próxima semana. Você acha que ela fica ali parada dentro de casa? Vamos lembrar que a inseminação aconteceu agora, não, né? Realmente, se o anjo não tivesse dito, ela nem ia saber, né? Mas aí vocês vão ficar de queixo caído. O que Maria faz? Semana que vem, tá? Continuação do estudo do Evangelho. Agora a gente vai passar para o nosso passe fluídico terápico, quando nós vamos nos colocar de forma relaxada para podermos receber o passe da mão dos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, sabia? Agora a gente vai se colocar de forma confortável, vai fechar os olhinhos, se ligar nessas palavras dos mantras que eu vou ler e pensar no seu, ou num trabalhador do Evangelho da noite, ou no espírito da falange de São Francisco de Assis, ou o seu anjo guardião, dando o passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos corações, os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis das nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Graças a Deus, Senhor, tivemos a oportunidade, mais essa oportunidade de ficarmos embebidos nessa vibração maravilhosa, de termos podido receber em casa as luzes do Cristo, toda essa equipe altamente harmônica com as faixas de onda mais superiores do universo. Senhor Jesus, que a Shekinah possa ter vindo até a nossa casa, abençoado os nossos lares físicos e espirituais, possa ter reharmonizado os nossos ambientes, os seres que convivem conosco na nossa casa, as mentes e os corações dessas famílias que receberam o culto do Evangelho da Noite na noite de hoje, assim como todas as outras que estiverem no raio de ação desse trabalho. Queremos ainda enviar um quanto de energia para Gaia, a saúde do planeta, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para a transição planetária, e pedir, Senhor, o envolvimento de todos esses líderes espirituais, mundiais, de todos esses líderes de matéria, esses líderes materiais, prefeitos, governadores, presidentes, pessoas que lideram grandes corporações, que detêm grande volume de matéria, de dinheiro, cujas decisões impactam na vida dos outros. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas e pedir pelos nossos queridos. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.